Olá, meu nome é Thaís Maria, do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da UFOP. Apresento aqui o meu trabalho, orientado pela professora doutora Ana Cristina Ferreira e co-orientado pelo professor Dr. Jorge Luiz Costa. A partir das minhas leituras sobre a história da matemática, sobre a obra de Euclides chamada Elementos e sobre o software GeoGebra, percebi que podem existir contribuições para o ensino e aprendizagem de algumas noções de geometria. E a partir disso, elaborei a seguinte questão de investigação: como tarefas matemáticas construídas a partir dos elementos de Euclides e de sua história e desenvolvidas no ambiente GeoGebra podem contribuir para a compreensão de noções de geometria plana em uma classe do 8º ano do ensino fundamental. Em busca de respostas para este questionamento, aprofundamos nossos estudos em relação à história da matemática como abordagem de ensino, percebemos suas possibilidades, suas contribuições. Também estudamos a obra de Euclides, chamada Elementos, que é uma fonte primária de grande importância na matemática. Utilizamos essa obra como uma inspiração para a elaboração e desenvolvimento das nossas tarefas. E percebemos possibilidades pedagógicas em seu livro 1. Além disso, estudamos também sobre o potencial do GeoGebra para o ensino de geometria. Percebemos que ele é um ambiente, um software de matemática dinâmica que permite que o aluno ele seja mais ativo, que ele faça descobertas. É um ambiente que pode surgir várias formas de pensar. O nosso estudo é uma pesquisa de intervenção de abordagem qualitativa. O principal objetivo foi compreender como que essas tarefas influenciam na compreensão de algumas noções de geometria e destacamos aqui 3 objetivos específicos: identificar indícios de envolvimento e interesse por parte dos alunos em relação às tarefas e em relação às questões históricas, além de analisar possíveis contribuições da realização dessas tarefas para a compreensão de algumas noções de geometria e, por fim, analisar possíveis contribuições da realização dessas tarefas para o desenvolvimento da percepção da matemática enquanto produção humana. Participaram desse estudo 35 estudantes do 8º ano do ensino fundamental da rede estadual de Ibirité, um município que é uma região metropolitana de BH. Utilizamos a sala de aula e o laboratório de informática, que continha 17 computadores. E com isso, organizamos os alunos em 16 duplas e um trio. Elaboramos e desenvolvemos 8 tarefas que ocorreram durante 22 aulas. Apresento aqui agora alguns resultados. Dividimos os nossos resultados em 2 grandes categorias. A primeira dela em relação à contribuição para uma ampliação da percepção acerca da matemática, e dividimos de novo essa categoria em 2 subcategorias. A primeira em relação à matemática como construção humana. Percebemos que a matemática pode ter passado a ser vista por alguns alunos como uma ciência não estática, que ainda é passível de desenvolvimento. Quero destacar o registro de Camila, que ao rebater a afirmativa "toda matemática já foi inventada ou descoberta, não existem novos conhecimentos", ela disse que discordava e justificou que pois há várias coisas que ainda podemos fazer. Então percebemos aqui que ela se incluiu, ela também pode fazer. A outra subcategoria é em relação à matemática como parte importante de práticas sociais. Aqui eu trago 2 imagens, uma com o altar do Falcão, que é um altar indiano, o contexto histórico que usamos nesse momento. Relacionamos isso com os conhecimentos matemáticos, apresentados aqui com os elementos de Euclides. E à esquerda apresenta uma imagem de um momento onde os alunos assistiam um vídeo sobre a construção desses altares. Quero destacar o aluno Davi, que foi um aluno muito participativo, e que percebemos que essa curiosidade dele, ela foi despertada a partir dos fatos históricos apresentados, da matemática como prática social. Também destaco aqui a outra contribuição, a outra grande categoria na qual dividimos nossos resultados, que é em relação ao GeoGebra, para a compreensão de noções de geometria. Dividimos essa categoria em 3. Primeiro, o compasso como medidor. Trago aqui uma justificativa de um momento de uma das tarefas,
onde as alunas Lívia e Lúcia justificam usando as palavras raio, ou seja, queríamos que os alunos identificassem o compasso como medidor, como um transportador de medidas, e com isso tivessem argumentos para criar suas justificativas. A outra subcategoria é em relação à agilidade na construção de figuras. Destaco aqui Bia e Bruna, que foram as primeiras alunas a construírem ali o quadrado. Aqui eu trago uma foto de um momento, de uma parte da construção desse quadrado, e elas fizeram bem no início da tarefa. Isso porque vínhamos trabalhando com eles desde o início, desde o momento da sala de aula, com essas construções. Então, quando chegou no GeoGebra, elas conseguiram realizar essa tarefa, mesmo sem ter o contato com o GeoGebra, elas fizeram essa tarefa de forma rápida. Bom, a última subcategoria é em relação à manipulação de figuras permitida pelo GeoGebra. Apresento aqui alguns indícios de que essa manipulação foi muito promissora. Essa foto é de um momento de uma construção da dupla D11, de Pedro e Paulo, onde para construir esse triângulo, eles usaram movimentações. Também trago a justificativa de Dara e Duda em uma outra tarefa, onde elas mencionam a movimentação dessa figura. Bom, para finalizar, apresento aqui novamente a minha questão de investigação e os resultados, as respostas para essa pergunta. As tarefas contribuíram para a compreensão de entes primitivos, como base para construções geométricas. A construção do quadrado e do triângulo, conforme os elementos, foi possível de ser realizada com mais agilidade no GeoGebra. As tarefas também contribuem porque a ideia de perpendicularidade, paralelismo e ângulos foram reforçadas em cada tarefa, em cada etapa de construção. E também a manipulação de figuras permitiu verificação de propriedades. Quero destacar mais alguns aspectos desse estudo. Em 2018, realizamos um estudo piloto e ele teve grande importância para a nossa pesquisa de campo em 2019. Também quero destacar que a abordagem pautada na história da matemática favoreceu uma aproximação dos alunos com a visão dos processos de construção de conceitos matemáticos como práticas sociais. Destaco aqui também que o GeoGebra permitiu construções rápidas, favoreceu a exploração, que é o mais importante aqui. A manipulação permitiu que eles fizessem as primeiras conjecturas. Destaco também que este estudo criou uma interface entre a história da matemática e o GeoGebra. E também quero mencionar que o trabalho teve obstáculos, teve desafios, principalmente no laboratório de informática. Apresento aqui a capa do meu produto educacional, elaborado no final do estudo. Algumas referências citadas. E obrigada!